Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por este momento. Nós queremos te agradecer pelo teu amor, Senhor Deus, e porque é maravilhoso, Senhor, estar na tua presença. Deus, em nome de Jesus, nós abrimos, Senhor Deus, a porta da nossa casa, Senhor Deus, para que o Senhor venha entrar. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te oramos para que em mais um momento, Senhor, o Senhor se faça presente. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, abre, Senhor Deus, os nossos corações. E em nome de Jesus, Senhor Deus, traz uma palavra viva, Senhor Deus do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Hoje, mais uma vez, o culto com a família Salles. Hoje, infelizmente, meu pai não está presente. Então a gente vai estar fazendo esse culto. E antes de começar, eu queria perguntar para você se você já buscou o Senhor hoje. E eu quero saber de busca mesmo. Não é simplesmente abrir a live ou escutar uma música. Eu quero saber de busca, se você já buscou o Senhor hoje. E todas as vezes que você se dispõe a buscar ao Senhor, você o convida, você tá chamando ele e você fala, né, como nessa música que a gente acabou de ouvir, que é maravilhosa a sua presença. Então, se você não busca o Senhor, você não considera essa presença dele maravilhosa. Eu queria que vocês abrissem agora em Lucas 13, a partir do 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se.
Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as suas mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhes respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, e quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? E essa palavra veio a mim e me fez, Deus falou muito ao meu coração, porque eu tenho um pensamento muito assim: eu vou buscar a Deus, eu vou ler a Bíblia segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. Só que no domingo, como eu já vou para a igreja, então eu não preciso mais ler a Bíblia. E aí Deus falou fortemente ao meu coração. E ele mostra aqui que uma mulher que estava presa há 18 anos com um demônio nela, ela foi curada. E ela teve essa oportunidade, dela partiu essa vontade de buscar o Senhor. E essa busca partiu de um movimento dela. Ela se dispôs e foi encontrar o Senhor. E ali ela recebeu cura. Talvez se ela não tivesse ido naquele dia, talvez se ela tivesse procurado antes ou depois, ela não encontraria mais o Senhor. Então ela foi no momento exato. E o mais interessante de tudo que Deus mais falou comigo é que Jesus, ele está sempre disposto a nos dar cura, a nos trazer bênçãos, a nos trazer amor, a nos trazer de tudo. Então quando eu deixo de fechar meu quarto, abrir minha Bíblia e conversar com Ele, eu deixo de receber a presença dele maravilhosa. Eu deixo de receber a cura quando eu deixo de fazer isso. E o mais interessante de tudo, que eu finalizo agora, é que essa mulher, ela não pegou o celular e assistiu um culto, ela não viu nada online, ela pegou e buscou, ela andou para o Senhor. E o nosso andar tem que ser chegar no nosso quarto, fechar nossa porta, orar e falar com o nosso Deus. Amém? Eu peço para que vocês comecem a colocar seus pedidos de orações. E agora a gente vai ter o nosso momento de louvor. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus vier e segue junto a mim. Aleluia, aleluia. Obrigada, Deus. Muito obrigada.
se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Muito obrigada. Olha só que lindo. É impossível, mas Deus pode fazer. Deus pode mudar minha vida. Impossível, mas Deus pode fazer. Deus pode mudar minha vida. Quando eu oro, Deus responde na hora, me dá vitória. Ele é capaz. Impossível, mas Deus pode fazer. Deus pode mudar minha vida. Me dá vitória. Joga pra cima na palma da mão e vem comigo. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Deus tem resposta pra mim. Pra mim, pra você, Deus tem resposta. Vai. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Joga na mão e vai. Deus tem resposta. Crente que ora, busca e chora, luta e crê. Deus tem resposta, crente que ora, vê na vitória mesmo sem ver. Deus tem resposta, crente que ora, busca e chora, luta e crê. Deus tem resposta, crente que ora, vê na vitória mesmo sem ver. Na palma da mão, você vai.
Amém. glória a Deus. Amém, aleluia. Eu quero saber se você está assistindo aí e quero saber se você já comentou o seu pedido de oração para a gente poder estar orando por você no final desse momento. Porque por mais que Satanás ele queira nos calar, por mais que Satanás queira calar a igreja, a gente permanece unido. A gente permanece conectado através de uma live como essa. E eu fico muito grata a Deus por ter uma família que se dobra e que ora e que busca. Porque num momento como esse, qualquer coisa pode nos desestabilizar, né? E isso é complicado, porque na situação que a gente está passando, né? Qualquer notícia nova, qualquer coisa que aconteça, parece que a gente fica meio louco, parece que a mídia só passa notícia ruim e que na verdade as notícias ruins são fato, né? Não deixam de ser fato, né? São fato. Então, num momento como esse, nada melhor do que a gente se colocar diante de Deus e procurar nele as respostas daquilo que tem nos inquietado. Nesse momento, a gente vai trazer uma breve reflexão, eu e Vinícius, né? Exatamente. E aí, o interessante é que quando a gente foi preparar essa reflexão, a gente começou preparando ela separado, né? A gente fez o seguinte esquema, cada um ficou no seu canto, né? E aí a gente orou a Deus e procurou saber o que é que a igreja estava precisando saber de nós, através de nós, porque nós somos um canal. E a gente orou e cada um ia orar, ia buscar, e depois, junto, a gente ia tentar entender o que Deus estava querendo falar com nós dois. Exatamente. E aí, o que é lindo de Deus é que Ele nos trouxe uma mensagem diferente, mas ao mesmo tempo que falava a mesma coisa. Porque uma se localiza lá no Novo Testamento, são lá nos Evangelhos, e a outra se localiza lá no final, lá no início, lá no Antigo Testamento. Mas ambas falam a mesma coisa, tem o mesmo cunho no final, né? E quem vai começar pregando é Vinícius, mas eu pedi a ele a palavra inicial, assim, rapidinho, porque eu queria saber de você, que assistiu lá aquela última pregação. Vocês lembram da última pregação que foi dada lá na igreja sede? Vocês lembram o tema? Se vocês lembram o tema, comentem aí, que eu quero saber aí quem lembra. E aí, no final, eu vou tentar fazer um link com aquilo que foi pregado lá na igreja sede. A última pregação que eu ministrei, certo? Vamos ver se vocês lembram aí o que foi falado lá. Boa noite a todo mundo que está assistindo a live da gente. Eu vou começar contando duas histórias que se encontram em 2 Reis, capítulo 4. Quem quiser abrir para acompanhar. Eu não vou ler o texto corrido, eu vou contar a história e vou ler alguns versículos pontualmente para não ficar uma coisa tão mecânica. Então eu vou contar a vocês duas histórias de duas mulheres, uma pobre e uma rica, e as duas envolvem Eliseu, que é o profeta que seguiu Elias, que ele veio após Elias, e vai mostrar essas mulheres, vai mostrar Deus agindo através tanto dessas mulheres quanto de Eliseu para fazer milagres grandiosos. A primeira história é de uma mulher pobre que o marido dela tinha acabado de morrer. Ele era discípulo de um profeta e, ao morrer, ele tinha deixado uma grande dívida para a família. Então, a mulher sozinha com seus 2 filhos estava com uma grande dívida e veio à porta da sua casa o credor da dívida, cobrar a dívida. E como ela não tinha nada para pagar, ele queria levar os filhos dela como escravos. Então, ela, desesperada, ela foi até Eliseu pedir ajuda a ele. E chegando lá, ela perguntou: Eliseu, eu preciso de ajuda, eu não sei mais o que fazer. E ela foi lá aos pés dele e ele falou para ela. Prontamente prontamente já quis ajudá-la, e primeiro ele perguntou: o que é que você tem para dar a esse homem? E ela falou: a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. E então Eliseu falou para ela exatamente o que está aqui no versículo 3. Então disse ele: vá, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio.
Então, ela fez exatamente isso. Ela fez exatamente o que Eliseu pediu que ela fizesse. Ela foi até a região onde ele morava. Os filhos dela foram atrás de todas as vasilhas vazias nos vizinhos. E eles entraram em casa, se trancaram lá e começaram a encher essas botijas. E a gente parando para pensar, digamos assim, matematicamente falando, ou logicamente falando, uma botija de azeite só é capaz de encher outra botija de azeite do mesmo tamanho. Então, de forma digamos, carnal, de forma lógica, racional, exatamente, não é possível você encher mais que uma botija com uma só botija. Mas o que acontece aqui, ó, e aí, ó, no versículo 6 fala, e sucedeu que cheios, não, perdão, no versículo 5 e no 6, ele fala assim, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Então a gente vê que só quando o último vaso foi enchido até o final que o azeite parou de vazar. Então, através dessa ação da mulher, de ter ido até a casa dela, de ter se trancado, os filhos terem ido pegar as vasilhas vazias, ela conseguiu, Deus fez um milagre grandioso. Mas por quê? Porque ela teve a atitude de ir até Eliseu, e Eliseu também falou para ela tomar uma ação. Então ela não simplesmente ficou parada esperando o cara vir pegar os filhos dela para levar como escravos. Ela foi atrás de Eliseu, ela foi atrás de uma solução, ela buscou o que ela queria. Então ela primeiro pediu a Eliseu, depois buscou, e depois ela foi agir, e Deus agiu através disso que ela fez. Ele fez um milagre. Ela não se conformou com a situação. Exatamente. Às vezes os números, às vezes o desemprego, às vezes o que a gente vê no nosso dia a dia falam pra gente uma coisa, mas a gente não pode se conformar com essa situação, assim como essa mulher se conformou. E além disso, acontece o que ainda? Que no versículo 7, Eliseu fala, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, ela não só conseguiu pagar toda a dívida que ela tinha com o credor, ela ainda sobrou dinheiro ainda para ela conseguir viver bem com os filhos dela. Então, assim como fala em Efésio, deixa eu só achar aqui, gente, rapidinho. E o interessante, quando tu tá procurando aí, é que, assim, quando Deus nos presenteia com a dádiva, né, ele já achou, quando ele nos presenteia com a dádiva, ele nunca dá a quantidade certa que a gente de fato está precisando. Ele sempre nos dá mais. Inclusive Glória a Deus. Lá em Tiago, ele fala o seguinte, que em Tiago ele fala o seguinte, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os vossos próprios deleites. Então, a gente é abençoado por Deus, mas pra gente, quando receber essa bênção, abençoar outras pessoas, porque as bênçãos de Deus superabundam, né? E é exatamente isso que fala também aqui em Efésios 3:20. Fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, ele age através de nós, ele opera em nós. Então, o milagre é feito através da nossa ação. Então, nós não tem como ficar parado e pensar que Deus vai agir de uma forma espontânea. Não, a gente tem que buscar e Ele vai agir através da gente. Que é também, que eu vou contar a segunda história agora, que é da mulher rica, que também tem a ver com Eliseu. Então, o que acontece? Eliseu sempre passava nessa casa, isso a partir do versículo 8, do 2 Reis 4, certo? Para quem quiser acompanhar o texto. Mas eu não vou ler o texto corridamente. E sempre que ele passava lá na casa dela, ela o chamava para cear com ele. E essa mulher, essa família, inclusive, principalmente essa mulher, tinha muito cuidado com Eliseu e o amava grandemente, e amava também o Deus de Eliseu, como na Bíblia fala, né? que é o nosso Senhor. E ela amava de tal maneira que ela chegou a construir um quarto para ele, toda vez que ele passasse por lá, ele pudesse entrar, cear e repousar lá, para depois seguir a viagem dele. Juntamente com o seu servo Geazi, que ele também tá na história, que é o que anda juntamente com ele. E Eliseu, vendo esse amor que essa mulher tinha para ele, ele fala aqui, deixa eu achar aqui rapidinho. No versículo 13 fala,
12:13. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então ele foi falar com Geazi, que é o companheiro dele, e para poder saber o que é que ela precisava, porque como ela não, para ela estava tudo bem, não precisava de nada, então ele foi tentar descobrir o que precisava. Aí Geazi fala para ele, ó, no 14. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então o que é que Eliseu, percebendo isso, que é uma coisa que Deus não tinha revelado a ele, o que ela precisava, então através do que Geazi falou, então mais uma vez teve a atitude de perguntar também. Deus não simplesmente revelou o que ela precisava, ele buscou saber também o que ela precisava. Então aí fala também depois, ó, pelo que disse ele, chamando a ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mentes a tua serva. E foi exatamente o que aconteceu. Um ano depois, que é o que fala em outras versões da Bíblia, um ano depois ela teve esse filho. Era um filho muito saudável e ela ficou muito grata por isso. Sendo que o que aconteceu, no versículo 18: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leve-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Então, a bênção que ela recebeu através da palavra de Eliseu, ela perdeu o filho com pouco tempo depois, assim, ele talvez não tivesse nem 10 anos de idade. E quando ela percebeu isso, podemos ver também nos outros versículos que ela não se desespera, porque eu acredito que essa mulher tinha certeza que aquilo não era da vontade de Deus, porque se for uma bênção de Deus, não fazia sentido Deus tirar dela, se for uma bênção dada por ele. Aí então fala depois aqui, ó. E disse ele, o marido dela, fala para ela: por que vais a ele hoje? Porque ela foi atrás de Eliseu depois disso para poder falar com ele o que aconteceu. Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem, ou seja, ela não estava desesperada. Ela sabia que ia dar certo, ela sabia que Deus iria agir através disso e que o filho dela não era para estar morto. Então ela vai até Eliseu, fala o que aconteceu, ela se prostra aos pés dele. E Eliseu, quando ela chegou, Eliseu não sabia se ela estava bem ou não, mas assim que ela se debruçou aos pés dele, Eliseu percebeu que ela realmente estava desesperada, e foi aí que ela falou que o filho dela estava morto. Então Eliseu mandou Geazi, o seu companheiro, ir na frente com o cajado dele, e pediu para colocar o cajado sobre a cabeça dele, e mesmo assim o menino não voltou à vida, ele continuou morto. E a serva falou que se ele não saísse dali, ela não sairia, então ele foi junto com ela, o Eliseu, e foi até a casa dela. Mas antes de ela sair, esqueci de falar que ela tinha colocado o menino na cama onde Eliseu ficava, na casa dela, no quarto que ela tinha construído para ele. Então acontece aqui, ó. No versículo 29. Perdão, no versículo 31. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, como eu tinha falado. Porém não havia nele voz nem sentido. Continuava morto. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir. E se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Então o que a gente vê, que tem a ver também com outra história que eu tinha contado, porque ela também tomou uma atitude que nem a outra mulher, a mulher pobre. Ela foi até Eliseu, e ela tinha certeza de que aquilo que ela ia pedir a ele era da vontade de Deus. Ou seja, ela sabia como ela ia pedir, entendeu? Não era uma coisa da simples vaidade dela, que ela sabia que ia dar certo, porque era uma bênção de Deus. Assim como fala em Tiago, no capítulo 1, verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Aleluia! Ou seja,
ela sabia que aquilo ali era de Deus, então da mesma forma ela foi até Eliseu, ela falou com ele, e Eliseu também não simplesmente falou, ele vai voltar à vida. Ele foi lá, ele tomou atitude também, aquilo de se debruçar sobre o menino e passar a temperatura dele para ele. Ele tomou uma atitude, e através daquela atitude de Eliseu, Deus fez um milagre, porque Eliseu não tinha capacidade de ressuscitar o rapaz, o menino. Então, através dessa atitude de Eliseu, de fazer esse movimento ritualístico, ou seja aquilo que ele fez, Deus agiu com um milagre. E esses dois textos que eu queria trazer. Leia de novo esse do Léo. Pronto, o versículo 17 do capítulo 1 de Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, Aleluia. descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há sombra de variação. Amém. Vocês conseguem entender o tamanho da fé que essa mulher tinha? Porque o marido dela chegou pra ela e disse, tá tudo bem com o menino estando morto. Olha, o menino tava morto. Qualquer um ia chegar e dizer assim, meu filho, ele morreu, o que resta agora é a gente chorar. Diante dessa situação, ela só podia fazer o quê? Chorar. Mas ela olha pro marido dela e fala assim, tá tudo bem. Porque ela tinha convicção de que o Deus que deu o presente pra ela era o mesmo Deus que não ia tirar a qualquer preço, de qualquer forma, aquilo que ele tinha dado pra ela, né? E isso é maravilhoso. Eu lembro de uma vez aqui em casa, né, contando até um testemunho, que numa certa época que a gente tava até com dificuldade financeira, e aí eu lembro que o liquidificador daqui de casa quebrou, né? E aí a gente ficou sem liquidificador. Ficamos sem liquidificador. E aí a gente tava precisando a gente queria tomar suco, queria fazer as coisas, tava sem liquidificador. Tava sem dinheiro para ajeitar o liquidificador, porque tinha outras prioridades, e sem dinheiro para comprar outro liquidificador. E aí, com o tempo, Deus deu um monte de acerola aqui pra casa. Um monte de acerola. E a gente ficava, meu Deus, como é que a gente vai fazer o suco se não tem o liquidificador? Estamos sem liquidificador, e agora? E a gente pegou essa acerola e colocou no congelador. Mas quando eu olhei para aquela acerola, eu lembro que Deus falou assim fortemente. Deus fala comigo assim, com umas coisas tão pequenininhas, né? Mas assim, são umas coisas pequenas que é para Deus falar mesmo. E aí Deus me despertou para uma coisa. Se Deus deu a acerola, meu amigo, é porque ele vai dar o liquidificador. Amém. Não tem lógica dele dar a acerola e não te dar o liquidificador. Tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? Painho, desde pequenininho, me ensinou uma coisa. Ele diz assim, se Deus deu a farinha, minha filha, não deixe o diabo levar o saco. Então, quando eu recebo uma coisa, eu digo, se Deus me deu a farinha, não tem diabo que leve o saco. Então, se Deus me deu a acerola, ele vai trazer o liquidificador. Toda a vida que eu abri a geladeira e vi a acerola, eu dizia, Deus, muito obrigado, porque o Senhor vai me dar o liquidificador novinho. E no outro dia nada. E eu abria e disse, Deus, muito obrigada, porque o Senhor vai me dar um liquidificador novinho para eu tomar um suco de acerola do pé, bem geladinho. Com uns 2, 3 dias, meu pai chegou uma bênção, né? E aí meu pai chegou com o liquidificador novinho. Amém. Em folha. Por que eu falo isso? Porque a gente não deve se acomodar com a situação em que a gente tá. Seja ela global, seja ela pontual na minha vida. Eu não devo me acomodar porque eu tô desempregada. Eu não devo me acomodar porque a cada dia o número de mortos por coronavírus está aumentando, o número de contaminados tá aumentando, porque eu tô sem poder abraçar o povo da igreja, porque eu tô sem ver o povo da igreja. Não, Satanás não me cala de jeito nenhum. A gente tá fazendo live para falar isso, entendeu? E esse calor humano, ele tá aqui, porque fala que ele tá presente até virtualmente, né? E Deus é maravilhoso, e que a gente não lance fora isso, entendeu? A gente lembre todos os dias do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Ele quer se comunicar comigo. E Deus estava falando comigo lá em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 9, que Ele fala o seguinte, por isso digo a vocês, peçam-lhes
e lhes será dado. Busquem e acharão. Aleluia. Batam e a porta será Glória aberta a para Deus. vocês. Obrigado. Pois todo o que pede, recebe. O que Aleluias. busca, encontra. E o que bate a porta Aleluia. será aberta. Aleluia. Tá conseguindo entender isso? Eu vou ler de novo. Olha, toda a palavra diz assim, ó. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Quando ele fala, ele não só fica no peçam, não. Sabe? Às vezes a gente se acomoda só no pedir. Aí Deus não fez nada, aí eu culpo Deus por causa disso. Gente, se eu parar só no primeiro verbo, Deus ia ser um Deus que ele simplesmente ia ser um pai que mima o filho. Ai, pai, quero um carro novo, uma Ferrari nova. E aí, Deus dava. Ai, pai, eu quero uma bicicleta nova. Deus ia dava. Ai, pai, quero não sei o que. Deus ia dava. Não é só pedir. Porque Deus, ele é um Deus, é um pai que molda caráter. Tá entendendo? Então, se ele é um pai que molda caráter, ele vai esperar que você tenha o caráter forjado para receber essa dádiva. Inclusive, posteriormente, ele ainda fala assim, que todo... Ele fala o seguinte, ó. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que o pedir. Verdade. Então, cara, tem o Espírito Santo dentro de mim. O mesmo Deus que me deu o Espírito Santo, o Deus para habitar dentro de mim, é aquele que pode me dar o que eu preciso. Então, o primeiro ponto, pedir e dar-se-vos-á. Ele vai lhe dar. Agora, ele coloca uma condição. A Bíblia, ela coloca uma condição para esse pedido que você faz a Deus. Verdade. Qual é a condição? A condição é porque ele diz o seguinte: se a minha palavra estiver em vocês, Cristo fala, se a minha palavra estiver em vocês, e se vocês estiverem em mim, tudo o que pedirdes vos será feito. Então ele fala isso. Por quê? Porque nessa condição, tudo o que eu pedir vai ser para a honra e para a glória de Deus. Então, Deus ele dá, mas tem a condição para ele dar. E aí ele não fala, ele não para só no pedir. Ele fala assim, que quando eu pedir ele vai dar. Mas ele fala também o quê? Buscai. Então se ele fala buscai, não é só aquela coisa de eu vou pedir e vou ficar sentado esperando cair do céu aquilo que Deus vai dar. Não. Não, porque a atividade de Deus com a nossa, o nosso crescimento como cristão, ele é feito de maneira sinérgica. O que é que significa isso? Tem parte minha e tem parte de Deus. Então, eu tenho que querer ser moldada na fé, eu tenho que buscar ser forjada para poder ser forjada por Deus. Eu tenho que me colocar à disposição de Deus para ter o meu caráter forjado. Eu tenho que buscar para poder receber. Assim como a mulher, ela não se contentou com a situação e correu para Eliseu ir lá e ajudar ela com a quantidade de azeite, né? Porque aí, para ajudar ela, para os filhos dela não serem tomados, ela precisava de grana. E aí ela recorreu para o Deus de Eliseu. E aí Eliseu chegou lá e foi canal de Deus para fazer aquele milagre. Exatamente. E o milagre aconteceu na vida dela. Por que aconteceu? Ela teve duas atitudes. A primeira foi chamar Eliseu, que de certa forma, de forma indireta, seria chamar a Deus, clamar por Deus. Exatamente. E a segunda atitude, ela fez o que Deus mandou através de Eliseu, que foi o quê? Ir atrás da botija. E trancasse dentro da casa dela. E trancasse dentro da casa dela. Se ela tivesse feito isso, ela teria ganho? Não. Ela foi buscar. Ela sabia onde ir. Ela sabia onde buscar. E o segundo é bater. Bater e lhe será aberto. Então você tem que saber onde bater, em quem buscar, aonde ir. Então são três verbos diferentes. É como se fosse o começo, o meio e o fim. O primeiro eu pedi, o segundo eu busquei e o terceiro eu bati e por isso recebi. Contando outro milagre que ainda dá tempo, que eu estou cronometrando aqui.
Contando um outro milagre que aconteceu na minha vida, eu lembro que eu era louca por um tênis de corrida. Eu sei que parece coisa pequena, mas pra mim não é pequeno, porque foi coisa de oração. E eu era louca por um tênis de corrida que ele era anatomicamente muito bom pra eu fazer minhas competições com ele. Era louca por esse tênis. E eu tava sem tênis, meu tênis tava furado, tô lascado. E eu, meu Deus do céu, e agora? E agora? Meu tênis todo cheio de buracos, né? Com um buracão assim no dedo mindinho. E eu dizia, meu Deus. Aí eu lembro que eu orava todo dia e dizia, Deus, muito obrigada, porque o Senhor vai me dar. E o tênis era caro, viu? E eu, meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor vai me dar esse tênis. Muito obrigada, porque o Senhor vai me dar esse tênis. E eu orava. Foi mais de mês eu orando. E Deus chegou pra mim e disse assim, tu tá fazendo o quê? Só pedindo? Vai atrás, busca, procura. Pesquisa. Pesquisa. Se tu não pesquisar, tu acha que o tênis vai chegar assim, feito passe de mágica na tua casa? Corra, vá lá, pesquise, minha amiga. Tu está querendo demais. Eu vou lhe dar um presente. Você ainda quer que chegue assim, igual plim, plim, plim na sua casa? Vá procurar. E aí eu comecei a pesquisar. Eu lembro que Vinícius até estava do meu lado nas primeiras pesquisas que eu fiz. E o meu quase que chorava, porque nenhum dos preços que tinha dava para eu pagar. Né? Eu pesquisei em vários sites, e era site pesquisando, e abria site, fechava site, abria aplicativo, fechava aplicativo e não sei o quê. E eu procurei, até que eu encontrei alguém que pudesse me abençoar. E, além disso, uma promoção em que o tênis estava por menos de 1/3 do preço normal. 1/3 significa o preço todo dele dividido em 3 partes. Eu só paguei uma parte. Exatamente. Tipo assim, se o tênis era, sei lá, 600 conto, paguei só 200 conto no tênis. Então, e isso pra mim foi um milagre enorme. E é um milagre que mostra, assim, que tipo, não basta só a gente chegar e pedir, a gente tem que fazer por onde. Exemplo, você quer um emprego, você tá orando, você tem que buscar emprego. Você quer a salvação de um filho seu, você quer a salvação de um pai seu, de um ente seu, de um primo seu, ore, mas evangelize. Fale de Deus pra ele. Ou você acha que quem pregará assim, como é que saberão se não há quem pregue? Você tem que ir lá e falar. Então você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar, você tem que correr, você tem que fazer a sua parte. É de uma maneira sinérgica, né? Então, e isso tem muito a ver com o que foi falado na última pregação lá na igreja mãe, né? Que aí eu tava falando sobre permanência em fé, né? Permanecer em fé. Então, às vezes, a situação ao nosso redor as situações, como diria a música do Logos, né? As situações da vida são tão fortes que parece que você não consegue resistir àquilo. Mas pela permanência da fé, pela insistência em fé, é o que das minhas atitudes, né, vão ser o que vão corresponder àquilo que Deus vai me responder. Vai depender da resposta de Deus, vai vir a partir disso, né, da minha permanência em fé. Então, uma coisa que eu acho que Deus queria falar muito com a gente aqui, com a igreja hoje, era sobre isso, sobre permanência em fé e sobre não esperar Deus reverter essa situação por ele mesmo. A sua situação por ele mesmo. A situação em que o mundo tá, seja política, porque o Brasil, né, ele tá polarizado politicamente. A gente vê isso claramente, né? Parece que tem 2 polos políticos que estão o tempo todo. E isso é muito ruim, porque um reino dividido, ele não subsiste. Né? Então, seja uma situação política, seja situação de saúde, seja situação econômica, seja o que for, financeira da sua casa, do Brasil ou do mundo, essa situação não vai ser revertida a não ser que você ouse em fé. Então eu tenho que orar, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que saber aonde bater, eu tenho que saber aonde ir,
eu tenho que ter esse instinto de sobrevivência, de recorrer a Deus e de fazer a minha parte. Não só é Deus que vai fazer, é uma ação sinérgica, é a gente junto. Eu tenho que me permitir ser canal de Deus. E uma coisa para concluir a nossa reflexão aqui é que essa permanência em fé, ela vai corresponder muito à maneira em que a gente vai ter mais experiências com Deus a partir disso, né? E era isso o que eu queria trazer, né? A palavra que eu queria trazer, e queria saber se você já colocou, tem pedido de oração aí? Tem, já tem. Amém. Cecília, vai. Tem mais alguma coisa para falar? Nossa, falou tudo. Em nome de Jesus, Deus falou grandemente. Aleluia. Trazer nossa querida Cecília para estar fazendo os pedidos de oração. Graça e ela vai falar os paz. pedidos e vai depois fazer a oração. Isso. Amém. Graça e paz, irmãos. Vou iniciar a oração pelo nosso país, né? Ainda hoje houve a mudança do ministro da Saúde. E aí quero pedir também pela situação do pastor. Não sei se todos sabem, mas o número dele foi clonado e com isso vieram muitas consequências. E assim, a gente sabe que a gente precisa orar pelo nosso líder, né? Pelo nosso pastor, aquele que nos orienta, aquele que nos ajuda. E é muito importante isso. Quero orar também pela família da Marisete, pelo esposo de Maíse que está viajando, pela família da Anitta também. E vamos pedir com fé, né? Que na palavra de Deus diz que a fé move o coração do nosso Deus. E vamos colocar toda a nossa fé nessas orações, para que Deus possa estar nos escutando nesse momento. Amém? Pode botar você. Amém, Jesus. Essa música ela foi pedida do nosso pai. Ele infelizmente está de plantão, não pôde trocar o plantão dele. E daí essa música fala muito sobre adoração, né? Sobre a exaltação do nosso Deus. E que a gente possa estar se colocando na presença de Deus e adorando Ele cada vez mais. Santo Deus, nós queremos iniciar, Pai, essa oração, já te dando honra, Pai, já te dando toda a glória, Senhor Deus, porque Tu és digno, Senhor Deus, de toda a nossa adoração. Pai, muito obrigada, Senhor Deus, porque nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós, que tudo está dentro do Teu controle, Senhor Deus, e que as Tuas promessas, elas não são falhas, Senhor Deus, mas a gente precisa receber isso, Senhor Deus, e entender que as coisas acontecem no Teu tempo. E é o Senhor quem determina, Senhor Deus, cada coisa. Paizinho, esteja nos fortalecendo, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, colocando na nossa frente, se colocando na nossa frente, ó Pai, e enfrentando as nossas batalhas, Senhor Deus, as nossas batalhas espirituais, Senhor Deus, dentro de casa, Pai. Cada situação difícil, Senhor Deus, que chega para nos derrubar, Pai. Toda tristeza, Senhor Deus, toda depressão, toda ansiedade, Senhor Deus, toda tristeza íntima, interior, Senhor Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja repreendendo, Senhor Deus, em cada um, Pai, em cada pessoa, porque a Tua presença e o Teu Espírito Santo nos traz a felicidade, Pai, a felicidade eterna, e a Tua presença, Senhor Deus, nos traz paz, e é essa paz que nós queremos, Senhor Deus, continuar, Pai, durante essa semana, Senhor Deus, dessa quarentena, Pai, que a gente possa se chegar cada vez mais a Ti, Senhor Deus, e estar atento, Pai, à Tua palavra, estar atento ao que o Senhor está falando conosco, Senhor Deus, porque nós cremos que o Senhor tem feito muitas coisas, ó Pai, porque o Senhor só quer
ter uma intimidade conosco, Senhor Deus. E nós queremos estar de ouvidos abertos, Senhor Deus, para escutar a Tua voz. Paizinho, é com fé, Senhor Deus, que eu te peço pelo nosso país, Senhor Deus, pelo presidente, Senhor Deus, pelo novo ministro, Pai, pelos governantes. Deus amado, chega dando sabedoria, Senhor Deus, na administração, Senhor Deus. Chega, Senhor Deus, cuidando, Pai, porque a gente acredita que todas as coisas te pertencem, Senhor Deus, e que o Senhor é dono de todas as coisas e o Senhor é quem vai agindo, Pai. Deus, por isso nós cremos, Senhor Deus, no Teu poder através dessas pessoas, Senhor Deus. No nome de Jesus, ó Pai, vem nos dando cada vez mais segurança, Senhor. Deus amado, quero te pedir também, Senhor Deus, por cada profissional, Senhor Deus, que se coloca nas suas, Senhor Deus, para trabalhar. Paizinho, que no nome de Jesus o Senhor possa estar protegendo, o Senhor possa estar cuidando, Senhor Deus. E no nome de Jesus o Senhor chegue à frente, Senhor Deus, dessas pessoas, ó Pai. Chega, Senhor Deus, dando imunidade, Senhor Deus, contra qualquer vírus, ó Pai. No nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor Deus, pelo nosso pastor. Deus amado, ele que está enfrentando essa situação, Senhor Deus, mas que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar cuidando da vida dele, Senhor Deus, dando paciência, Senhor Deus, porque nós acreditamos que isso será resolvido, Paizinho, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus dele, Senhor Deus, e ele é o teu servo, Senhor Deus. Por isso, Deus amado, nós te pedimos, Senhor Deus, usa pessoas, Senhor Deus, para chegar e Senhor Deus, estar resolvendo essa situação, Senhor Deus. No nome de Jesus, Pai, te peço pela sua família também, Senhor Deus. Ele que é o chefe da família, Senhor Deus, que ele possa estar guiando, Senhor Deus, seus filhos, sua esposa, Senhor Deus, que no nome de Jesus o Senhor possa estar cobrindo ele de toda sabedoria, Senhor Deus. Pedimos pela família da Marisete, Senhor Deus, da Anitta, Senhor Deus, te peço, Senhor Deus, pelo Ronaldo, Senhor Deus, que está viajando. Senhor Deus, te peço pelas famílias em geral, Senhor Deus. Aleluia, Pelos Senhor conflitos, Deus. Senhor Deus. Não é tempo de conflito, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, Senhor Deus, para estar lidando com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, Senhor Deus. Que no nome de Jesus o Senhor possa estar quebrando, Senhor Deus, qualquer conflito, Senhor Deus, qualquer briga, Senhor Deus. Que no nome de Jesus a gente aprenda a ceder para o nosso irmão, Senhor Deus. E a gente aprenda cada vez mais a entender as ordenanças, Senhor Deus, da nossa mãe, do nosso pai, Senhor Deus, porque isso é promessa para as nossas vidas, Senhor Deus. Então que a gente possa obedecê-los, Senhor Deus, obedecê-los, Pai, e te obedecer, Senhor Deus. No nome de Jesus, fortalece a nossa igreja, Senhor Deus. Fortalece todos os pastores, Senhor Deus, que se encontram em situações difíceis, Senhor Deus. Deus, a nossa fé não será abalada por causa disso, Pai, porque nós cremos em um Deus poderoso, em um Deus altíssimo, Senhor Deus. E a nossa fé é maior, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, Tu és maravilhoso. O Senhor não tem nos abandonado em nenhum momento, Senhor Deus. E é por isso que nós te damos glória. É por isso, Senhor Deus, que nós te louvamos e te damos honra, Senhor Deus. No nome de Jesus, oh Pai. Esteja, Senhor Deus, preenchendo cada lar, Senhor Deus. Preenchendo cada casa, Senhor Deus. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Senhor Deus. Esteja preenchendo vidas que estão ansiosas, Senhor Deus. Vidas que estão com medo, Pai, que não sabem como proceder, Senhor Deus. Nós acreditamos, Senhor Deus, que a Tua presença, Senhor Deus, é maior do que todas essas coisas, Senhor Deus. E é isso que eu te peço, Senhor Deus. Inunda os nossos corações, Pai. E esteja presente nas nossas casas, Senhor Deus. No nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Pra conclusão, rapidinho, Deus me incomodou para falar uma coisa que eu esqueci de falar durante a pregação, que assim, a fé, ela, lembrando, né, que a fé, ela é canal. Então, se a gente decide não resistir à situação, se a gente se acomoda ao mundo, se acomoda à situação em que o mundo nos coloca, não é a atitude de quem tem fé. A atitude de quem tem fé é quem permanece ousando na presença de Deus, acreditando que o que Ele disse é porque o que Ele diz é irrevogável. E fé, gente, fé é canal. Se eu não
tenho fé, como se Deus estivesse aqui, querendo me dar uma dádiva, querendo me dar um presente, e eu estivesse aqui para receber. Mas se eu não tenho fé, esse canal, que é o meio de comunicação entre eu e Deus, ele não vai existir. Sem fé não vai haver comunicação. Não vai haver comunicação. Ou seja, a boa dádiva que você tinha por direito de receber, porque Deus lhe prometeu, você não vai receber, e a culpa não vai ser de mais ninguém a não ser sua, porque você quebrou o canal, e o canal é fé. A palavra fala que o poder ele é de Deus, mas a fé ela vem de você. E quem é autor e consumador da fé? É Cristo Jesus. Amém. Então receba isso em nome de Jesus. Receba e guarda essa palavra. Amém. Porque Deus tem coisas maravilhosas e grandes para trabalhar na nossa vida e na nossa família, nesse tempo de quarentena e nessa nossa vida. Nós agradecemos a oportunidade. Obrigado, gente. Oração final, nossa mãe Vamos cantar esse refrão. Dá tempo? A gente queria que vocês escutassem um pouquinho desse refrão. E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Ao Rei, toda força e majestade, pois digno é. Amém, seja feita a tua vontade, é Jesus, vontade por vir. Ao Rei, toda força e majestade, pois digno é. Digno é. Amém, seja feita a tua vontade, é Jesus, não tardes por vir. Amém. Esse refrão fala assim: ao Rei toda força e majestade, pois digno tu és. Que você possa dizer nesta noite ao Senhor: pois digno tu és. Todo mundo aqui em casa: pois digno tu és. Amém. Seja feita a tua vontade. E para finalizar esse momento, a gente falou sobre busca, sobre primeiro sobre pedir, depois sobre buscar e sobre receber. E acima de tudo, que seja feita a vontade de Deus. Amém? Amém. Deus, nós te entregamos esse momento, Senhor Deus. Nós te entregamos tudo que ouvimos, Senhor Deus, tudo que foi recebido. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos. Guarda, Senhor Deus, essas palavras conosco. Que nós possamos estar sempre te buscando, Senhor Deus, e querendo te conhecer mais e mais. Em nome de Jesus, fica conosco. Cuida do nosso lar, Senhor Deus. Cuida da nossa mente, do nosso corpo. E que esses momentos, Senhor Deus, possam ser momentos de adoração, Senhor Deus. Momentos de louvor e agradecimento a Ti. Em nome de Jesus, assim nós te oramos. Amém. Um beijo abençoado para todos vocês. Beijo, pai. Beijo, Pai.